Fala galerinha, tudo bem? Olha o tio Wesley aqui de novo para mais um devocional, mais um momento maravilhoso para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Como é que vocês estão? Eu tô com muita saudade, eu já tô barbudo de saudade de vocês. Da gente poder estar junto e podermos brincar, podermos conversar, podermos nos abraçar e contar as nossas histórias, o que nós temos passado em casa. Bom, logo logo isso vai acabar, né, crianças? Mas enquanto isso, vamos nos encontrar aqui na telinha da televisão, do celular, do computador, para a gente aprender mais sobre a essência e sobre a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Bom, nós vamos continuar falando sobre o livro de Provérbios. O que vocês têm aprendido sobre o livro de Provérbios? É um livro que traz um ensino sobre a sabedoria, não é? Sobre o que é certo, o que é errado e nos ensina a fazer boas escolhas, não é? Vem cá, vocês aprenderam como a gente obtém, como a gente consegue ter sabedoria? Responde essa daí para mim. Como a gente consegue ter sabedoria? Como a gente alcança, como a gente chega a ser sábio? Duas respostas. E a gente olha para a vida exatamente do rei Salomão. O rei Salomão foi lá e pediu sabedoria a Deus. E Deus deu em grande escala para Salomão. Então essa é a primeira resposta. Você quer ser sábio? Peça a Deus. Diga, Pai, me dê sabedoria, que eu saiba fazer boas escolhas, que eu possa ler a tua palavra e entender o que nela está escrito, porque eu sei que lá é a fonte de sabedoria. Então essa é a primeira resposta. E a segunda resposta para termos sabedoria está onde? Exatamente, está lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 7, na primeira parte, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, para nós termos sabedoria, nós precisamos temer a Deus. E o que é temer, crianças? É isso aí mesmo. É ter medo. Uai, tio, eu tenho que ter medo de Deus? É um pouquinho de medo. É um medo, assim, diferente. Olha só. Nós devemos ter medo de Deus? Por que nós devemos ter medo? Por que temos medo? Vamos falar um pouquinho sobre medo? O que é ter medo? De que você tem medo? Será que você tem medo de altura? Lá em cima da roda gigante, ou em cima de um bondinho, ou em cima de uma montanha, ou lá no avião? Será que você tem medo de água? De você cair e acabar acontecendo que você não consiga respirar lá dentro da água? Ou você tem medo de alguns bichos? Cobra, urso, leão. Já pensou se a gente não tivesse medo? Se a gente visse uma cobra no chão e aí, em vez de nos afastarmos dela, a gente fosse lá fazer carinho? Ter medo não é de todo ruim. Ter medo nos afasta de coisas perigosas. Uai, tio, agora eu não estou entendendo nada. O senhor está falando que para eu ser sábio, eu tenho que ter medo de Deus? Então eu tenho que me afastar de Deus? Não. O medo, o temor que nós temos a Deus, não é de nos afastar dele, mas de nos aproximarmos. Porque o temor do Senhor nos faz ter respeito e reverência a Deus. Então, o temor a Deus, ele nos faz ter reverência e respeito. É por isso que nós devemos temer a Deus,
Porque, criança, se nós caímos nas mãos do diabo, nas garras do pecado, Deus vai lá e nos resgata, como uma ovelhinha perdida, como uma ovelhinha que está na mão do lobo. Deus vai lá e nos resgata. Mas e se nós caímos na mão do Deus Todo-Poderoso, o único Deus Criador dos céus e da terra? Ele é dono de tudo. Quem poderá estar acima de Deus? Ninguém. Mas este medo nos leva a ter reverência e respeito ao nosso Deus, porque Ele é amor, Ele é justiça e Ele quer o nosso bem. É por isso que nós devemos temer a Deus. Amém, crianças? E hoje nós vamos ver uma história de um rei de Judá que teve medo, que teve muito medo de algo que ia acontecer na terra dele. Mas ele lembrou da palavra de Deus. E acima desse medo que veio dentro dele, ele teve temor a Deus. E o temor a Deus estava acima desse medo que estava no coração dele. Fica com a gente aí que nós vamos ver a história do rei Josafá. A história de hoje está muito temerosa. Na terra de Judá, em certo tempo, existia um rei chamado Josafá. Ele era um rei muito sábio, porque ele temia a Deus. Ele reunia juízes para julgar na sua terra de acordo com a palavra de Deus. Ele era um rei que orava, era um rei que louvava a Deus, que lia as sagradas escrituras e obedecia aos mandamentos do Deus Todo-Poderoso. Só que um dia veio um mensageiro e disse para o rei Josafá: Ó rei, eis que vem contra o seu reino três exércitos, uma multidão de soldados que vai atacar a terra de Judá e destruir, devastar tudo, e todos morrerão, e toda a terra será queimada e devastada por esses três exércitos muito poderosos e numerosos. O rei Josafá teve muito medo, porque o seu exército não era tão grande. Eles não tinham assim tanta técnica de guerra como esses exércitos que viriam. O exército dos Moabitas, dos Amonitas, dos Meunitas. Era muita gente. Então Josafá teve muito medo. Imagine, crianças, três exércitos. Um exército inteiro de soldados. 2 exércitos. 3 exércitos poderosíssimos estavam vindo destruir a terra de Judá e aniquilar tudo e todos. Oh, meu Deus! Então o rei Josafá emitiu um decreto que obrigava todos a jejuarem. Ele convocava todo o povo de Judá a jejuar ao Senhor e a orar ao Senhor. Ele mesmo foi ao templo e orou ao Senhor. Ele foi sincero a Deus e disse: ó Deus, tu que és poderoso entre todas as nações. Não foi o Senhor que criou tudo e todos? O Senhor é a fonte eterna de sabedoria. Ó Deus, nós não temos capacidade de sobrevivermos a essa devastação, a esse grande exército numeroso que vem contra nós. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós cremos em Ti e confiamos na força do Teu poder. Nos livre, Senhor, dessa terrível situação. E Deus ouviu a oração de Josafá e viu que o que ele pedia vinha do seu coração.
E então Deus respondeu através de um filho de Levita, chamado Jeezel. E então Deus falou através dele dizendo: Ó povo de Judá, não tema, não tenha medo, porque a luta que vocês estão para enfrentar, esta guerra não é de vocês, mas de Deus. Apenas creia, tenha fé, e vocês vencerão essa guerra. E foi assim. E então Josafá teve o seu coração acalmado. Ele confiou em Deus. E mesmo sabendo que eles não tinham capacidade mínima de vencer aquele enorme exército, ele foi para a guerra com seus homens, os soldados, e na frente do exército, sabe o que Josafá colocou? Um grupo de cantores. De cantores? Mas, tio, eles estavam indo para uma guerra. Numa guerra você tem que ir armado para você vencer o inimigo com espadas e armas de guerra para ferir o inimigo. Mas Deus é quem ia lutar por eles. E Josafá acreditava tanto nisso e temia tanto ao Senhor que na frente ele não colocou os soldados com as armas, mas colocou cantores para louvar a Deus. E então eles foram para a guerra cantando: Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Claro que eles não eram tão desafinados quanto eu, mas Deus ouvia e aquele louvor subia como um aroma suave às suas narinas. E Josafá, por ter orado a Deus, teve uma grande resposta. Quando ele chegou no alto do monte e olhou lá para baixo, ele teve uma surpresa. Uai, o que aconteceu? Os exércitos lutaram contra si e se destruíram a si mesmos. Não sobrou um soldado sequer de pé. Estão todos derrotados pelo poder do nosso Deus. Uhul! Essa é a história de hoje, crianças. A história do rei Josafá, do seu temor a Deus e da resposta que Deus trouxe. Mesmo Josafá tendo medo, Deus ouviu a oração dele, o clamor dele, porque acima do medo que ele tinha no coração dele, ele tinha temor a Deus. Qual medo que você tem, crianças? Você tem medo de quê? Acima dos seus medos, das suas angústias, você tem que ter temor a Deus. E o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que como nós devemos agir, falar e pensar para agradar a Ele, para demonstrar o nosso amor e gratidão a Deus. Josafá, ele pensou, falou e fez. E tudo que ele pensou, falou e fez agradou a Deus. E isso é ter temor. A palavra de Deus é ter temor ao Senhor. Amém, crianças? Então que nós possamos ter aprendido isso. Pensar, falar e fazer o que agrada a Deus. Esse é o caminho da sabedoria. Crianças, foi muito bom ter passado esse tempinho com vocês. Espero que vocês possam ter aprendido e até a próxima. Um beijão e forte abraço. Tá. Hoje eu aprendi sobre os poços de Isaac. E eu aprendi que Isaac era obediente,
não reclamava, ele era paciente, não era briguento. E ele ouvia Deus. E eu vou falar um versículo. Vale mais ser paciente do que ser valente. É melhor? É melhor se controlar em vez de conquistar cidades inteiras. Provérbios 16, 32. Silas eram dois homens. Eles gostavam muito de Deus. Mas tinha umas pessoas que não gostavam de Deus. Aí eles prenderam Paulo e Silas. Aí o Paulo ele pegou a comida para o Paulo. Aí Jesus abriu, eles oraram e Jesus abriu o Melhor ter paciência do que ser valente.